Um jovem de 18 anos entra pela porta principal da joalheria Esplendor, vestindo roupas simples, carregando no bolso o resultado de 8 meses de trabalho árduo, R$ 1.200 guardados centavo por centavo. Você realmente acha que tem dinheiro para comprar alguma coisa aqui? Essas foram as palavras que Verônica, a gerente arrogante, disse para aquele rapaz que só queria comprar um presente especial para sua mãe. Ela não fazia ideia de quem estava humilhando. Não imaginava a tempestade que estava prestes a desabar sobre sua carreira, porque o que aconteceria nos próximos minutos transformaria aquela tarde comum numa lição que ninguém jamais esqueceria. Miguel acordou naquele dia com um sorriso diferente no rosto. Não era um sorriso comum, era o sorriso de quem tinha uma missão especial. Hoje era o dia. Finalmente tinha juntado dinheiro suficiente para comprar aquele presente que há meses planejava dar para sua mãe. Dona Rosa merecia tudo de melhor neste mundo. Ela que trabalhava como costureira desde os 15 anos. Ela que acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar o café da família antes de sair para mais um dia de trabalho árduo. Ela que nunca reclamava, nunca pedia nada para si mesma, sempre colocando os filhos em primeiro lugar. O aniversário de 50 anos dela estava chegando e Miguel queria fazer algo especial, algo que mostrasse o quanto a amava e admirava. Algo que ela pudesse usar e se lembrar sempre do amor do filho. Durante meses, Miguel havia economizado cada centavo que conseguia. Trabalhava meio período numa oficina mecânica e todo o dinheiro que recebia era guardado religiosamente numa latinha escondida embaixo da cama. R$ 20 aqui, 50 ali, às vezes apenas R$ 10 numa semana ruim, mas ele nunca desistiu. Seu pai, João Carlos, sempre foi muito respeitado na região, conhecido por ser um homem trabalhador e íntegro. Mas mesmo assim, Miguel fazia questão de conquistar as coisas com o próprio esforço. Finalmente, depois de 8 meses juntando, tinha o valor necessário, R$ 1.200. Uma fortuna para um jovem trabalhador como ele. Dinheiro suficiente para comprar um colar de prata bonito, ou talvez uns brincos delicados, algo elegante que fizesse os olhos da mãe brilharem de felicidade. Miguel se vestiu com o que tinha de melhor, uma calça jeans limpa, uma camisa polo azul clara que ganhara do padrinho no ano anterior e o tênis branco que mantinha sempre impecável. Não eram roupas caras, mas eram dignas. Ele sempre se orgulhara de andar limpo e bem apresentado, mesmo sem ter muito dinheiro. Antes de sair de casa, parou na frente do pequeno espelho do banheiro e ajeitou o cabelo. Respirou fundo e sussurrou para si mesmo. Hoje é o dia, mãe. Você vai ter o presente mais lindo que já recebeu na vida. A joalheria Esplendor ficava no centro de Santos Dumont, bem na rua principal onde ficavam as lojas mais chiques da cidade. Miguel havia passado em frente várias vezes, sempre admirando as peças brilhantes na vitrine, sonhando com o dia em que poderia entrar lá e comprar algo especial. A fachada era impressionante. Vidros enormes, letreiro dourado e um interior que parecia saído de um filme. Tapete vermelho na entrada, lustres de cristal e vitrines iluminadas que faziam as joias parecerem ainda mais preciosas. Miguel parou por um momento na calçada, observando o movimento. Viu algumas senhoras elegantes saindo da loja com sacolinhas douradas. Viu um casal sendo recebido com sorrisos e reverências pelas vendedoras. Todo mundo ali parecia pertencer àquele mundo de luxo. Por um segundo, uma pontada de insegurança atravessou seu coração. E se não fosse bem recebido? E se o dinheiro que juntou com tanto sacrifício não fosse suficiente? E se... Não, pensou balançando a cabeça. Minha mãe merece o melhor e eu tenho o dinheiro. Elas vão me atender bem porque sou um cliente como qualquer outro.
Endireitou os ombros, respirou fundo e empurrou a porta de vidro da joalheria Esplendor. O sininho dourado tocou suavemente, anunciando sua entrada. O que Miguel não sabia é que naquele momento, 3 pares de olhos já o haviam julgado completamente. 3 mulheres que trabalhavam ali há anos e que se achavam superiores a qualquer pessoa que não vestisse roupas de grife. Verônica, a gerente de 35 anos, foi a primeira a notar. Ela que se orgulhava de saber identificar quem tinha dinheiro só de olhar. Patrícia, vendedora há 10 anos, que adorava contar vantagens sobre os clientes ricos que atendia. E Cristina, a mais nova do grupo, mas que já havia aprendido a ser arrogante com os superiores. Miguel entrou com educação, fechou a porta suavemente atrás de si e olhou ao redor com admiração genuína. As joias eram ainda mais bonitas de perto. Havia colares delicados, brincos que cintilavam sob as luzes, pulseiras elegantes. Cada peça parecia ter sido feita especialmente para sua mãe. Ele se aproximou do balcão principal, onde as 3 vendedoras conversavam em voz baixa. Esperou pacientemente ser notado, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, tentando controlar a ansiedade e a expectativa. Finalmente, limpou a garganta educadamente e disse: "Boa tarde. Eu gostaria de dar uma olhada nos colares, por favor." As 3 mulheres se viraram ao mesmo tempo. O olhar que direcionaram a Miguel não foi de boas-vindas. Foi de análise fria, de julgamento instantâneo, de decisão já tomada antes mesmo de conhecê-lo. Verônica foi a primeira a falar, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. "Boa tarde. Em que posso ajudá-lo?" A pausa antes da palavra ajudá-lo foi proposital, carregada de dúvida, de desconfiança, de uma superioridade mal disfarçada que fez o estômago de Miguel se contrair. Mas ele manteve o sorriso. Afinal, estava ali por amor à sua mãe. Nada poderia estragar esse momento especial. Pelo menos era o que ele pensava. O que Miguel não sabia é que estava prestes a viver os piores 15 minutos da sua vida. 15 minutos que o fariam questionar se as pessoas realmente julgam o caráter pelo coração ou apenas pela aparência. 15 minutos que mudariam tudo. Miguel manteve o sorriso educado no rosto, mesmo sentindo o peso daqueles olhares de julgamento. Ele havia economizado cada centavo durante 8 longos meses para esse momento, e nada ia estragar o sonho de dar o presente perfeito para sua mãe. "Estou procurando um colar para minha mãe", disse Miguel, a voz firme, mas respeitosa. "É o aniversário de 50 anos dela e queria algo especial. Tenho R$ 1.200 para gastar." As 3 vendedoras trocaram um olhar entre si. Um olhar que Miguel não conseguiu interpretar completamente, mas que carregava algo que fez seu estômago se revirar. Verônica, a gerente, foi a primeira a reagir. Ela deu uma risadinha baixa, quase imperceptível, mas que ecoou como um tapa na cara de Miguel. R$ 1.200? Repetiu ela, com um tom que deixava claro que considerava o valor inadequado. "Jovem, aqui nossos colares começam em R$ 3.000. Talvez você devesse procurar alguma loja mais adequada ao seu orçamento." Patrícia se aproximou, cruzando os braços sobre o peito, com um sorriso que não tinha nada de amigável. "É, rapaz, aqui é joalheria de verdade, sabe? Não é bijuteria. Nossos clientes são pessoas que realmente entendem de qualidade." Miguel sentiu o rosto esquentar. Não de raiva, mas de constrangimento. Ele havia se preparado tanto para esse momento, havia sonhado, acordado tantas vezes com a alegria que veria no rosto da mãe. "Mas eu vi na vitrine alguns colares que pareciam estar na minha faixa de preço", insistiu Miguel, a voz ainda educada, mas já com um tremor quase imperceptível. "Será que a senhora poderia me mostrar? Eu realmente quero comprar algo bonito para minha mãe." Cristina, a mais nova das 3, soltou uma risada que fez as outras 2 sorrirem com cumplicidade. "Olha, jovem,
Suas 1.200 não compram nem os brincos mais simples que temos aqui. Por que você não procura uma loja mais adequada ao seu orçamento? As palavras atingiram Miguel como socos. Cada sílaba carregada de desprezo, cada frase construída para fazê-lo se sentir pequeno, inadequado, indigno de estar naquele espaço. Miguel tentou manter a compostura. Sua mãe sempre o ensinou a ser respeitoso, mesmo quando os outros não mereciam respeito. Senhoras, eu trabalho há 8 meses para juntar esse dinheiro, disse ele, a voz mais baixa agora, mas ainda firme. Cada centavo foi economizado com muito sacrifício. Eu só queria ver as opções que vocês têm, por favor. Verônica revirou os olhos de forma exagerada. Escuta aqui, jovem. Você não entende? Essa é uma joalheria de luxo. Nossos clientes chegam aqui de carro importado, com cartão Black, comprando peças de 10, 20 mil reais. Você quer que eu perca meu tempo mostrando peças para alguém que nem sequer tem condições de comprá-las? Patrícia apontou para as roupas de Miguel com desdém mal disfarçado. Pelo jeito que você se veste, acho que deveria estar procurando emprego, não gastando dinheiro. A frase foi como um punhal no coração de Miguel. Ele olhou para baixo, para suas roupas limpas e simples. Era o melhor que tinha. Era o que conseguia com o pouco dinheiro que sobrava depois de ajudar em casa. Cristina se aproximou ainda mais, com um sorriso cruel nos lábios. Por que você não compra uma florzinha na esquina? Tenho certeza que ela vai ficar feliz do mesmo jeito. Miguel sentiu os olhos começarem a arder. Não de raiva, ainda não, mas de uma tristeza profunda, de uma humilhação que cortava mais fundo do que qualquer ferimento físico. Ele havia imaginado esse momento tantas vezes. Havia sonhado em entrar na loja, escolher um colar lindo, ver o sorriso das vendedoras quando ele tirasse o dinheiro do bolso. Havia fantasiado sobre como seria especial entregar aquele presente para sua mãe, ver os olhos dela brilharem de felicidade. Nunca, nem nos seus piores pesadelos, tinha imaginado que seria tratado daquela forma. Nesse momento, a porta da joalheria se abriu novamente. O sininho dourado tocou, anunciando a entrada de mais uma cliente. Era uma senhora elegante, de cabelos grisalhos bem arrumados, vestindo um terno claro e carregando uma bolsa de couro que claramente custava mais do que Miguel ganhava em vários meses. As 3 vendedoras se transformaram instantaneamente. Os sorrisos cruéis viraram sorrisos radiantes, as vozes ásperas se tornaram melodiosas. "Boa tarde, dona Helena!" exclamaram quase em coro. Como é bom vê-la novamente. A mudança foi tão drástica, tão hipócrita, que Miguel sentiu uma náusea subir pela garganta. Era como assistir a 3 atrizes mudando de personagem no meio da peça. Dona Helena cumprimentou as vendedoras com elegância, mas seus olhos logo encontraram Miguel, ainda parado no meio da loja, claramente constrangido e perdido. "Há algum problema aqui?" perguntou ela, com a voz educada, mas curiosa. Verônica se apressou em responder com um sorriso forçado. "Não, dona Helena, nenhum problema. O rapaz já estava de saída." Miguel olhou para a senhora, depois para as 3 vendedoras. O constrangimento era tão grande que ele só queria desaparecer. Fazer como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas então, no fundo da sua mente, ouviu a voz da sua mãe. Dona Rosa sempre dizia: "Miguel, meu filho, nunca baixe a cabeça para quem te humilha. Você vale tanto quanto qualquer pessoa neste mundo." Ele respirou fundo e fez uma última tentativa. "Por favor, senhoras, eu só quero comprar um presente para minha mãe. Tenho o dinheiro aqui, posso mostrar?" "Já disse que não!" gritou Verônica, perdendo completamente a compostura na frente da cliente importante. "Você vai sair agora ou eu vou ter que chamar alguém para te tirar daqui?" O grito ecoou pela joalheria inteira. Miguel sentiu as lágrimas finalmente chegarem aos olhos. Não de tristeza, mas de uma indignação que estava começando a crescer dentro do seu peito. Ele se virou para sair, derrotado,
humilhado, com o coração despedaçado. Mas antes de chegar à porta, ouviu Dona Helena dizer com uma voz firme: "Vocês deveriam ter vergonha na cara." As 3 vendedoras ficaram paralisadas. O que elas não sabiam é que acabavam de humilhar não apenas um jovem trabalhador e dedicado. Acabavam de humilhar o filho do homem mais poderoso da cidade. E essa descoberta estava a apenas alguns minutos de acontecer. O comentário de Dona Helena caiu como uma bomba no ambiente da joalheria. "Vocês deveriam ter vergonha na cara." As palavras ecoaram no silêncio tenso que se instalou. Verônica, Patrícia e Cristina ficaram paralisadas por alguns segundos. Nunca, em todos os anos trabalhando ali, uma cliente importante havia questionado o comportamento delas daquela forma. Miguel parou na porta, ainda de costas para todas. O coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. A frase da senhora elegante havia sido como um bálsamo para sua dignidade ferida. Verônica foi a primeira a se recuperar do choque. Com um sorriso forçado e nervoso, ela se dirigiu a Dona Helena. "Dona Helena, a senhora não entende a situação. Esse rapaz veio aqui sem condições de comprar nossas peças. Nós precisamos manter a qualidade do atendimento para nossos clientes especiais como a senhora." Dona Helena ergueu uma sobrancelha claramente descontente. "Qualidade de atendimento? Eu vi vocês humilhando um jovem que só queria comprar um presente para a mãe. Isso é qualidade?" Miguel se virou lentamente, os olhos ainda úmidos, mas algo diferente começava a crescer dentro dele. Não era mais apenas tristeza, era determinação. "Obrigado, senhora", disse Miguel, se dirigindo a Dona Helena com uma educação que contrastava brutalmente com o tratamento que havia recebido. "Mas está tudo bem. Eu já estou indo embora." Cristina, sentindo que a situação estava fugindo do controle, decidiu atacar novamente. "É isso mesmo, rapaz. Vai embora e não volta mais. Aqui não é lugar para gente como você." Patrícia, querendo agradar a cliente importante, tentou minimizar a situação. "Dona Helena, a senhora entende nossa posição, não é? Precisamos filtrar quem entra aqui. Se deixarmos qualquer pessoa entrar, nossa clientela pode se sentir incomodada." A frase foi como jogar combustível no fogo. Dona Helena se empertigou, seus olhos brilhando de indignação. "Qualquer pessoa?" repetiu ela, a voz gelada. "Vocês estão chamando um jovem educado de qualquer pessoa?" Miguel respirou fundo. Algo dentro dele se recusava a sair daquela loja humilhado. Talvez fosse o eco da voz da mãe em sua mente, sempre dizendo para nunca baixar a cabeça. Talvez fosse a injustiça gritante da situação. "Senhoras", disse Miguel, se aproximando novamente do balcão. "Eu tenho o dinheiro. R$ 1.200 conquistados com muito trabalho. Eu só quero comprar um presente para minha mãe. Por favor, me deem uma chance." Ele tirou do bolso um envelope pardo, um pouco amassado pelo tempo. Dentro dele, notas de R$ 20 e R$ 50, cuidadosamente dobradas e organizadas. 8 meses de economia, de sacrifício, de sonhos. "Vejam", disse Miguel, abrindo o envelope. "É dinheiro de verdade, dinheiro honesto." Verônica olhou para o dinheiro com desdém. "Rapaz, você não entende? Mesmo que tivesse R$ 5.000 aí, você ainda não seria nosso tipo de cliente. Isso aqui é uma joalheria de elite." Dona Helena estava ficando visivelmente alterada. Seus punhos se fecharam e ela deu um passo à frente. "Parem com isso agora! Vocês estão sendo absolutamente cruéis com esse jovem." Nesse momento, a porta da joalheria se abriu novamente. Entrou um casal bem vestido, ele de terno caro, ela com joias reluzentes. Clientes claramente importantes. As 3 vendedoras se transformaram instantaneamente novamente. Como se alguém tivesse apertado um botão, elas voltaram a ser todas sorrisos e cordialidade. "Boa tarde! Sejam muito bem-vindos à Joalheria Esplendor!" exclamaram em coro. O contraste era tão gritante, tão hipócrita, que Miguel sentiu náusea.
Em poucos minutos, havia presenciado como essas mulheres conseguiam ser doces como mel com uns e cruéis como serpentes com outros. O homem do casal olhou ao redor e notou a tensão no ambiente. "Está acontecendo alguma coisa aqui?" perguntou ele curioso. Cristina se apressou em responder. "Não, Sr. Carlos, nada importante. Só um mal-entendido que já está sendo resolvido." Miguel olhou para o casal, depois para Dona Helena, depois para as 3 vendedoras. Uma decisão cristalizou em sua mente. Ele não ia sair dali humilhado, não ia deixar que pisoteassem sua dignidade. "Não é um mal-entendido", disse Miguel, a voz agora firme e clara. "Eu vim aqui como cliente, com dinheiro para comprar um presente para minha mãe e estou sendo tratado com desrespeito só por causa da minha aparência." O Sr. Carlos franziu a testa, claramente incomodado com a situação. Verônica entrou em pânico. Ter 2 clientes importantes presenciando aquela situação estava virando um pesadelo. "Sr. Carlos, por favor, não se incomode com isso. O rapaz já estava de saída." "Não estava não", interrompeu Miguel. "Eu tenho o direito de ser atendido como qualquer pessoa. Tenho dinheiro, tenho educação e só quero comprar um presente para minha mãe." Patrícia, desesperada, partiu para o ataque. "Você está atrapalhando nossos clientes importantes. Precisa sair agora." "A polícia?" repetiu Dona Helena incrédula. "Por quê?" "Porque um jovem quer comprar um presente para a mãe." A situação estava completamente fora de controle. As vendedoras haviam cavado um buraco tão fundo que não conseguiam mais sair. Miguel respirou fundo e fez sua última cartada. "Está bem, eu vou embora, mas quero que vocês saibam uma coisa. Vocês vão se arrepender do que fizeram aqui hoje." Cristina deu uma risada debochada. "A gente vai se arrepender? Do quê?" Miguel se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. "Minha mãe sempre me ensinou que a verdadeira riqueza está no caráter, não no que vestimos ou onde moramos. Vocês podem trabalhar com joias caras, mas são pobres onde realmente importa." E saiu da loja deixando para trás 3 vendedoras furiosas e 2 clientes importantes claramente incomodados com o que haviam presenciado. O que nenhuma delas sabia é que, em exatamente 10 minutos, aquela porta se abriria novamente. E quando isso acontecesse, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Miguel saiu da joalheria com passos firmes, mas assim que chegou à calçada, sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se na parede do prédio ao lado e respirou fundo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. 8 meses de economia, 8 meses sonhando com esse momento, 8 meses imaginando o sorriso da mãe ao receber o presente. Tudo destruído em 15 minutos de pura crueldade. Mas havia algo diferente em Miguel naquele momento, algo que as vendedoras não haviam conseguido quebrar, por mais que tentassem. Era como se a humilhação tivesse despertado algo dentro dele, não raiva, mas uma determinação que ele não sabia que possuía. Ele tirou o celular do bolso e discou um número. 3 toques depois, uma voz familiar atendeu. "Alô, filho!" Era a voz do seu pai, firme, carinhosa, com aquele sotaque mineiro que sempre o tranquilizava. "Pai, é o Miguel." "Miguel, que surpresa boa. Como você está, meu filho? Aconteceu alguma coisa?" Miguel hesitou. Seu pai sempre havia sido seu herói, mas eles tinham uma relação complicada. Não era falta de amor, era questão de mundos diferentes. Seu pai vivia uma vida que Miguel mal conhecia, sempre ocupado com negócios que o jovem não compreendia completamente. "Pai, eu preciso te contar uma coisa." "Pode falar, filho." "Estou ouvindo." Miguel contou tudo. Cada detalhe da humilhação, cada palavra cruel, cada momento de desespero. Sua voz tremeu algumas vezes, mas ele não chorou. Havia uma força nova nele, uma maturidade que parecia ter nascido daquela dor. Do outro lado da linha, o silêncio foi crescendo. Um silêncio pesado,
denso, que Miguel conhecia bem. Era o silêncio do seu pai quando ficava verdadeiramente irritado. Miguel, disse a voz, agora com um tom que o jovem raramente ouvia. Onde você está agora? Na rua, pai. Na frente da joalheria ainda. Escuta bem o que eu vou te dizer, meu filho. Não saia daí. Fica exatamente onde você está. Estou no centro da cidade, numa reunião. Chego em 5 minutos. Pai, não precisa vir até aqui. Eu só queria desabafar mesmo. Vou procurar outra loja e... Miguel! A voz cortou qualquer protesto. Não saia daí. 5 minutos. A ligação foi encerrada. Miguel ficou olhando para o telefone surpreso. Seu pai estava na cidade? Que reunião era essa? Normalmente João Carlos avisava quando vinha ao centro. Ele se sentou no meio-fio, ainda processando o que havia acontecido. Passantes caminhavam pela rua, cada um imerso em seus próprios mundos, alheios ao drama que acabara de se desenrolar na joalheria de luxo. Miguel olhou para suas mãos. Mãos calejadas pelo trabalho na oficina. Mãos que seguravam ferramentas todos os dias, que se sujavam de graxa, que trabalhavam duro para ganhar cada centavo. Mãos honestas. Como aquelas mulheres puderam insinuar que ele era desonesto? Como puderam olhar para ele e ver apenas estereótipos, preconceitos, julgamentos vazios? Ele pensou na mãe. Dona Rosa estaria chegando do trabalho daqui a algumas horas, cansada como sempre, mas com aquele sorriso que nunca faltava no rosto. Ela perguntaria como foi seu dia, e ele teria que decidir se contava a verdade ou inventava alguma desculpa. 5 minutos se passaram quando Miguel ouviu o som de um motor potente se aproximando. Ele ergueu os olhos e viu algo que o deixou completamente confuso. Uma Mercedes-Benz preta, modelo mais novo, com vidros escuros, parou bem na frente da joalheria. O motor foi desligado e a porta do motorista se abriu. Miguel ficou boquiaberto. Quem saiu do carro foi seu pai, mas não era o pai que ele conhecia. Não era o homem de roupas simples que ele via nos finais de semana na fazenda. Este homem vestia um terno impecável, sapatos de couro que brilhavam sob o sol, e tinha uma postura que irradiava autoridade e poder. Pai, murmurou Miguel, se levantando do meio-fio. João Carlos se aproximou do filho com passos firmes. Seus olhos, normalmente doces e tranquilos, estavam endurecidos de uma forma que Miguel nunca havia visto. Meu filho, disse ele, colocando as mãos nos ombros de Miguel. Você está bem? Estou, pai, mas... esse carro... essa roupa... eu não entendo. João Carlos suspirou profundamente. Miguel, há muitas coisas sobre minha vida que você não sabe. Coisas que eu quis manter em segredo para que você crescesse com humildade, com os pés no chão, entendendo o valor do trabalho. Miguel o olhava sem compreender. Pai, do que você está falando? Meu filho, nossa fazenda é muito maior do que você imagina. Minhas terras se estendem por 3 municípios. Eu forneço gado para os maiores frigoríficos da região. Meus negócios são substanciais. Miguel sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Substanciais como? E não é só pecuária, filho. Eu tenho participação em várias empresas. Construtora, supermercados e... João Carlos fez uma pausa, olhando diretamente para a joalheria. Joalherias em cidades vizinhas. Miguel seguiu o olhar do pai e sentiu o mundo girar ao seu redor. Pai, você está dizendo que nossa família tem muito mais recursos do que você imagina? Sim, Miguel, estou dizendo exatamente isso. O jovem se sentou novamente no meio-fio, as pernas tremendo. Toda a sua vida, toda a sua percepção de si mesmo, de sua família, de seu lugar no mundo, acabara de ser virada de cabeça para baixo. Mas, pai, por que nunca me contou? Por que me deixou trabalhar na oficina, juntar dinheiro centavo por centavo? João Carlos se sentou ao lado do filho no meio-fio. Ali, naquele momento,
eram apenas pai e filho. Por que, Miguel? Eu cresci na pobreza. Sei o que é passar necessidade, sei o que é não ter oportunidades. Quando consegui construir tudo isso, prometi que meu filho não seria mimado, não seria arrogante. Miguel olhava para o pai como se estivesse vendo um estranho. Eu quis que você crescesse conhecendo o valor das coisas, respeitando todas as pessoas, entendendo que dinheiro não define caráter. E pelo que você me contou, pelo jeito que reagiu à humilhação, eu consegui. Você se tornou um homem de verdade, Miguel. Mas, pai, todo esse tempo eu pensei que éramos uma família simples. Eu sei, filho, e foi proposital. Eu queria que você se tornasse um homem humilde, trabalhador, honesto. Queria que você entendesse que a verdadeira riqueza está no caráter. Miguel estava em estado de choque. Negócios espalhados por várias cidades, fazendas gigantescas. Ele era rico, sempre foi rico. E agora, pai, o que vai acontecer? João Carlos se levantou e ajeitou o terno. Seus olhos voltaram a endurecer enquanto olhava para a entrada da joalheria. Agora, meu filho, você vai aprender uma lição muito importante sobre como o mundo funciona. E essas pessoas lá dentro vão aprender que humilhar outros tem consequências. Miguel se levantou também, ainda tonto com as revelações. Pai, você não precisa fazer nada. Eu só queria... Miguel, interrompeu João Carlos. Você é meu filho. Você foi humilhado, desrespeitado, tratado como se não valesse nada. Isso não vai ficar assim. Ele começou a caminhar em direção à entrada da joalheria. Pai, espera! O que você vai fazer? João Carlos parou na porta e se virou para o filho, um sorriso pequeno, mas significativo nos lábios. Vou comprar um presente para sua mãe, exatamente como você planejou, e empurrou a porta da joalheria Esplendor. O sininho dourado tocou novamente, mas desta vez ele soou como um sino que anunciava que a justiça estava chegando. O ambiente dentro da joalheria Esplendor havia voltado ao normal depois da saída de Miguel. Verônica, Patrícia e Cristina tentavam reconquistar a simpatia de Dona Helena e do casal Senhor e Senhora Carlos, mas era óbvio que o clima estava tenso. Desculpem o constrangimento, dizia Verônica com um sorriso forçado. Às vezes aparecem pessoas que não entendem nosso padrão de atendimento. Dona Helena não estava convencida. Seus olhos ainda brilhavam de indignação. Aquele menino me pareceu muito educado. Mais educado que certas pessoas que trabalham aqui, devo dizer. Cristina tentou desviar o assunto. Dona Helena, que tal darmos uma olhada naquela pulseira de diamantes que a senhora viu na semana passada? Foi nesse momento que o sininho da porta tocou novamente. Todas se viraram expectantes, prontas para receber mais um cliente importante com sorrisos radiantes. O que viram as deixou paralisadas. Miguel entrou primeiro, mas não estava mais sozinho. Atrás dele caminhava um homem que irradiava uma autoridade quase palpável. Alto, elegante, vestindo um terno que custava mais que o salário anual de qualquer uma das vendedoras. João Carlos tinha a postura de quem estava acostumado a comandar, a ser ouvido, a ser respeitado. Seus olhos percorreram o ambiente da joalheria com a precisão de um predador analisando sua presa. Verônica foi a primeira a se recuperar do choque de ver Miguel de volta. Seu rosto se contorceu numa expressão de irritação mal disfarçada. Vocês de novo? Eu já disse que... Silêncio. A palavra saiu da boca de João Carlos com uma autoridade tão natural que Verônica simplesmente fechou a boca no meio da frase. Era um tom de voz que não aceitava contestação, que não pedia, ordenava. Dona Helena, que ainda estava na loja, olhou para o homem bem vestido com curiosidade. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar o quê. João Carlos caminhou lentamente até o balcão principal, seus passos ecoando no silêncio absoluto que se instalara na joalheria. Miguel o seguia, ainda visivelmente abalado pelas revelações que acabara de receber.
Meu nome é João Carlos, disse o homem, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez todas as vendedoras se endireitarem involuntariamente. E este jovem que vocês acabaram de humilhar é meu filho. Patrícia soltou uma risadinha nervosa. Seu filho? Olha, senhor, o senhor parece ser uma pessoa distinta, mas seu filho veio aqui fazendo confusão, querendo... Querendo o quê? Interrompeu João Carlos, dando um passo à frente. Querendo comprar um presente para a mãe dele? Querendo ser tratado com respeito básico? Querendo exercer seu direito como consumidor? Cristina, tentando soar corajosa, se manifestou. Senhor, o senhor não entende. Esse menino veio aqui com 1.000 e poucos reais, achando que ia comprar joia de verdade. A gente explicou que aqui não é lugar para... Para quem? A voz de João Carlos baixou perigosamente. Complete a frase. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Helena, que observava tudo atentamente, de repente arregalou os olhos. A ficha havia caído. João Carlos, murmurou ela. João Carlos Santos. O homem se virou para ela e fez um leve aceno com a cabeça. Dona Helena, que prazer vê-la. Meu Deus, sussurrou Dona Helena. Vocês sabem quem é este homem? As 3 vendedoras olharam confusas de uma para a outra. Dona Helena continuou, a voz crescendo de espanto. Este é João Carlos Santos, o dono de metade das terras produtivas desta região, o homem que emprega diretamente mais de 1.000 pessoas, o fornecedor dos maiores frigoríficos de 5 estados. Verônica sentiu o sangue gelar nas veias. E dono de 12 empresas, continuou Dona Helena, agora olhando diretamente para as vendedoras com uma mistura de pena e indignação, incluindo a rede de supermercados Santos, as construtoras Unidos e... Ela fez uma pausa dramática. As joalherias Diamante Azul de 3 cidades vizinhas. Se antes o silêncio era pesado, agora ele era mortal. Patrícia começou a tremer visivelmente. Cristina ficou pálida como papel. Verônica se segurou no balcão para não desabar. Não, não é possível, murmurou Verônica. João Carlos tirou do bolso interno do paletó um cartão de visitas e o colocou sobre o balcão com um movimento deliberadamente lento. João Carlos Santos, CEO Santos Agropecuária e Investimentos. Leu Cristina em voz alta, a voz tremendo. 45 anos construindo meu império do zero, disse João Carlos, sua voz agora cortante como uma lâmina. Saí da pobreza absoluta, dormi no relento, passei fome, fui humilhado por pessoas que se achavam superiores. E sabem o que prometi a mim mesmo quando enriqueci? Nenhuma delas conseguia falar. Prometi que nunca, jamais, permitiria que alguém humilhasse outras pessoas da forma como eu fui humilhado. Miguel observava tudo com uma mistura de choque e admiração. Estava vendo um lado do pai que nunca conhecera. Mas, principalmente, continuou João Carlos, prometi que protegeria meu filho de pessoas como vocês. Pessoas que julgam o valor humano pelo preço da roupa, pelo carro que dirigem, pelo bairro onde moram. Verônica tentou uma última cartada desesperada. Senhor Santos, houve um mal-entendido. Se soubéssemos que ele era seu filho... Exato! Explodiu João Carlos, fazendo todas pularem de susto. Se soubessem. Vocês só tratariam meu filho com respeito se soubessem quem ele é? E as outras pessoas que não têm um pai rico? Essas merecem ser humilhadas? Patrícia começou a chorar. Senhor Santos, por favor, a gente não sabia. Não sabiam o quê? Que devem tratar todos os clientes com respeito? Que não devem julgar as pessoas pela aparência? Que um jovem trabalhador que junta dinheiro durante 8 meses para comprar um presente para a mãe merece ser atendido com dignidade? Cristina se aproximou, as mãos trêmulas. Por favor, senhor Santos, a gente pode compensar. A gente pode... Podem o quê? João Carlos se virou para Miguel. Conte a elas, filho. Conte o que elas fizeram com você. Miguel respirou fundo. Pela primeira vez desde que o pai chegara, ele falou.
Elas me humilharam, disseram que eu não tinha cara de quem frequenta lugares como este. Disseram que minha mãe preferiria que eu comprasse uma florzinha na esquina. A última frase foi como um soco no estômago das 3 vendedoras. Dona Helena balançou a cabeça, desgostosa. Que vergonha absoluta. João Carlos se aproximou ainda mais do balcão. Sabem qual é a parte mais irônica desta história toda? Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Meu filho tem mais dinheiro na conta bancária dele do que vocês 3 juntas ganharão nos próximos 5 anos. Eu abri uma conta para ele quando nasceu e deposito mensalmente uma quantia que vocês nem imaginam. Verônica estava quase desmaiando. Mas eu o criei para trabalhar, para ser humilde, para valorizar cada centavo, para que ele se tornasse o homem honesto que é hoje. E vocês tentaram destruir tudo isso em 15 minutos. Miguel olhou para o pai com admiração. Finalmente entendia a educação que recebera, os valores que foram incutidos nele. João Carlos se dirigiu novamente às vendedoras. Agora, vocês vão fazer exatamente o que meu filho veio fazer aqui. Vão me mostrar os melhores colares que tem. Vão tratá-lo com o respeito que ele sempre mereceu. E vão torcer para que eu considere não tomar certas decisões sobre o futuro profissional de vocês. As 3 mulheres se entreolharam, apavoradas. O que elas não sabiam é que a verdadeira bomba ainda estava por vir. E João Carlos estava apenas começando. O silêncio na joalheria era tão pesado que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Verônica, Patrícia e Cristina estavam paralisadas, como estátuas de sal, processando a magnitude do erro que haviam cometido. João Carlos tirou o celular do bolso e começou a discar um número sem pressa, cada movimento calculado para aumentar a tensão. Alô, doutor Henrique? Sou João Carlos Santos. Preciso que o senhor venha urgentemente à joalheria Esplendor. Sim, aquela da rua principal. Traga os contratos da rede, todos. Verônica sentiu as pernas fraquejarem. Contratos? Que contratos? João Carlos desligou e se virou para as vendedoras. Vocês sabem quem é o doutor Henrique? Nenhuma delas respondeu. É meu advogado. E também é o advogado desta joalheria. A bomba explodiu. Patrícia foi a primeira a entender a implicação. O senhor é dono desta joalheria. João Carlos sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador que acabara de encurralar sua presa. Não exatamente, mas sou o principal investidor e fornecedor de capital desta rede. Quando o senhor Rodrigo precisou de dinheiro para expandir os negócios há 3 anos, veio até mim. Eu injetei 2,5 milhões de reais nesta empresa. Cristina começou a chorar abertamente agora. Isso significa, continuou João Carlos, que tenho poder de veto sobre decisões importantes, incluindo contratações e demissões. Dona Helena observava tudo com uma mistura de fascínio e satisfação. Finalmente, a justiça estava sendo feita. Miguel, ainda processando tudo, se aproximou do pai. Pai, o senhor realmente tem tanto poder assim, filho. Quando você movimenta a quantidade de dinheiro que eu movimento, quando você emprega as pessoas que eu emprego, quando você tem a influência que eu tenho, sim, você tem poder e a responsabilidade de usá-lo com sabedoria. Nesse momento, a porta da joalheria se abriu e entrou um homem de meia idade, terno escuro, pasta de couro na mão. Era claramente o advogado. Senhor Santos, vim o mais rápido que pude. O que houve? João Carlos apontou para as 3 vendedoras. Doutor Henrique, preciso que o senhor documente tudo o que vou contar. Essas 3 funcionárias humilharam meu filho de forma deliberada e cruel. O advogado tirou um gravador digital da pasta e o ligou. Pode falar, senhor Santos. João Carlos contou tudo, com detalhes precisos. Como elas julgaram Miguel pela aparência, insinuaram que ele não parecia cliente, sugeriram que não era confiável. Cada palavra cruel, cada momento de humilhação, cada julgamento preconceituoso.
Sua voz permaneceu calma, mas era possível sentir a indignação contida. Verônica tentou se defender. Senhor Santos, por favor, foi um mal-entendido. A gente pode explicar. Explique então, disse João Carlos. Explique por que disseram que ele não tinha cara de frequentar este lugar. Explique por que sugeriram que uma florzinha na esquina seria mais adequada para minha esposa. Cada pergunta era como uma punhalada. Patrícia, desesperada, se ajoelhou no chão. Por favor, senhor Santos, eu tenho 2 filhas para criar. Eu preciso deste emprego. E você acha, disse João Carlos, a voz gelada, que uma pessoa que julga outras pela aparência, que humilha jovens trabalhadores, que faz insinuações cruéis sobre pessoas honestas, você acha que essa pessoa deveria estar trabalhando no atendimento ao público? Cristina tentou uma última cartada. A gente pode mudar. A gente aprendeu a lição. Por favor, nos dê uma chance. João Carlos se virou para Miguel. Filho, o que você acha? Devemos dar uma chance para elas? Miguel olhou para as 3 mulheres. Horas antes, elas o haviam feito se sentir como lixo. Haviam atacado sua dignidade, sua honestidade, seu amor pela mãe. Mas agora, vendo-as ali, destruídas, implorando, ele sentiu algo diferente. Não satisfação pela vingança, mas pena. Pai, disse Miguel, surpreendendo a todos, elas fizeram uma coisa terrível comigo, mas eu aprendi com a minha mãe que todo mundo merece uma segunda chance. As 3 vendedoras olharam para Miguel com esperança. Mas, continuou ele, uma segunda chance não significa que não deve haver consequências. João Carlos sorriu, orgulhoso do filho. Muito sábio, meu filho. Doutor Henrique, tome nota das minhas decisões. O advogado preparou a caneta. Primeira decisão. As 3 serão imediatamente transferidas para outras funções. Nunca mais trabalharão no atendimento direto ao público. Segunda decisão. Passarão por um programa obrigatório de treinamento em relacionamento humano e atendimento ao cliente. Terceira decisão. Durante 6 meses, trabalharão em período probatório. Qualquer nova reclamação sobre comportamento inadequado resultará em demissão imediata. Quarta decisão. A loja fará uma doação equivalente para instituições que ajudam jovens trabalhadores a conseguir oportunidades. As mulheres escutavam cada palavra como se fosse uma sentença judicial. E, finalmente, disse João Carlos, vocês vão pessoalmente se desculpar com meu filho. De verdade, com sinceridade. Verônica foi a primeira. Com lágrimas nos olhos, se aproximou de Miguel. Miguel, eu peço desculpas, de coração. Eu fui terrível com você. Não há desculpa para o que fiz. Patrícia veio em seguida. Miguel, me perdoa. Eu fui cruel, preconceituosa. Você não merecia nada daquilo. Cristina, ainda chorando. Miguel, me desculpa. Eu aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Você é uma pessoa melhor do que eu. Miguel olhou para cada uma delas e assentiu. Eu aceito as desculpas de vocês e espero que realmente aprendam com isso. João Carlos se aproximou do balcão. Agora vamos ao que realmente importa. Meu filho veio aqui para comprar um presente para a mãe dele. Verônica, você vai pessoalmente mostrar a ele as melhores peças que vocês têm. Sim, senhor Santos, respondeu Verônica, a voz ainda trêmula. Ela se dirigiu a Miguel com uma reverência que contrastava brutalmente com o tratamento anterior. Miguel, por favor, me acompanhe até nossos colares mais especiais. Miguel olhou para o pai, que fez um gesto de encorajamento. Verônica abriu uma vitrine especial reservada para as peças mais caras. Este aqui é nosso colar de ouro branco com diamantes. É uma peça única, importada. Custa 15 mil reais, mas para o senhor... Não, interrompeu Miguel, surpreendendo a todos. Eu quero pagar o preço justo. Minha mãe sempre me ensinou que as coisas conquistadas com honestidade têm mais valor. João Carlos sorriu, mais orgulhoso ainda. Mas, pai, continuou Miguel, será que o senhor pode me emprestar o resto?
Eu pago de volta trabalhando na fazenda nas férias. Filho, disse João Carlos emocionado, será um prazer. Dona Helena, que observava tudo, se aproximou. Que lição linda, disse ela. Vocês me devolveram a fé na humanidade. Miguel escolheu um colar delicado de ouro com pequenos diamantes. Perfeito para Dona Rosa. Exatamente como havia sonhado. Quando a compra foi finalizada, João Carlos se virou para as vendedoras uma última vez. Lembrem-se sempre deste dia. Lembrem-se de que toda pessoa que entra nesta loja merece respeito, independentemente de como se veste ou quanto dinheiro tem. Porque, acrescentou Miguel, a verdadeira riqueza está no caráter, e vocês quase perderam o pouco que tinham. Pai e filho saíram da joalheria de mãos dadas, levando o presente que finalmente seria dado com amor. A justiça havia sido feita, mas a lição mais importante ainda estava por vir. No caminho de volta para casa, pai e filho caminharam em silêncio pelos primeiros minutos. Miguel segurava a pequena sacola dourada da joalheria como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E para ele, realmente era. Pai, disse Miguel finalmente, por que o senhor nunca me contou sobre tudo isso? João Carlos parou de caminhar e se virou para o filho. Ali, na calçada simples daquela cidade do interior, longe dos ternos caros e dos negócios milionários, ele voltou a ser apenas um pai conversando com seu filho. Miguel, senta aqui comigo, disse apontando para um banco na praça. Os dois se sentaram. E João Carlos começou a contar uma história que Miguel nunca havia ouvido. Quando eu tinha a sua idade, meu filho, eu também fui humilhado numa loja. Não numa joalheria, mas numa loja de roupas. Eu queria comprar uma camisa para o baile de formatura da escola. Havia juntado dinheiro durante meses. Miguel escutava atentamente, vendo um lado do pai que nunca conhecera. As vendedoras me trataram exatamente como aquelas mulheres trataram você hoje. Me chamaram de moleque, disseram que eu não tinha dinheiro, insinuaram que eu não pertencia ali. Saí de lá humilhado, destruído. E o que o senhor fez, pai? Chorei, Miguel. Chorei como uma criança. Mas depois, prometi a mim mesmo que um dia eu seria tão rico que ninguém nunca mais me humilharia. E consegui. João Carlos olhou para o horizonte. Mas quando enriqueci, percebi algo importante. Dinheiro não te torna uma pessoa melhor. Pode até te tornar pior, se você deixar. Vi muitos ricos se tornarem pessoas cruéis, arrogantes, que tratavam os outros exatamente como eu fui tratado quando era pobre. Por isso o Senhor me criou sem saber da nossa situação. Exato, filho. Eu queria que você aprendesse primeiro a ser um homem de verdade. Queria que você entendesse o valor das coisas, que respeitasse todas as pessoas, que soubesse que caráter não tem preço. Miguel olhou para a sacola em suas mãos. E hoje, pai? O que aprendemos hoje? João Carlos sorriu, aquele sorriso paternal que Miguel conhecia desde criança. Hoje aprendemos que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é. Você poderia ter se vingado daquelas mulheres, mas escolheu o perdão. Você poderia ter aceito o colar de graça, mas fez questão de pagar. Você poderia ter se tornado arrogante ao descobrir nossa situação financeira, mas continuou sendo o mesmo Miguel humilde e trabalhador. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Por que o senhor não contou para a mãe sobre nosso dinheiro? João Carlos deu uma risada gostosa. Quem disse que ela não sabe? Sua mãe sabe de tudo desde o primeiro dia, Miguel. Ela é minha parceira em tudo na vida. Miguel arregalou os olhos. A mãe sabe? Claro que sabe. Por que você acha que ela nunca reclamou quando você gastava tanto tempo trabalhando na oficina? Por que acha que ela sempre apoiou seus sonhos, sem pressa? Ela sabia que você estava aprendendo lições valiosas. Miguel balançou a cabeça incrédulo. Nossa família inteira estava numa conspiração para me ensinar humildade, para te ensinar valores, meu filho. E deu certo. Eles se levantaram e continuaram caminhando em direção à casa.
Uma casa simples, de classe média, que agora Miguel sabia que eles mantinham por escolha, não por necessidade. Pai, e agora? O que vai mudar? Nada que você não queira que mude, Miguel. Você quer continuar estudando na escola pública? Continue. Quer continuar trabalhando na oficina? Continue. Quer morar nesta casa simples? Vamos continuar. Dinheiro não define quem somos. Quando chegaram em casa, Dona Rosa estava na cozinha preparando o jantar. Como sempre, com aquele sorriso caloroso e aquele avental florido que Miguel conhecia desde criança. Como foi o dia de vocês? Perguntou ela, sem levantar os olhos da panela. Miguel olhou para o pai, que fez um gesto de encorajamento. Mãe, tenho 2 coisas para te contar. Fala, meu filho. Primeiro, descobri hoje que somos ricos. Muito ricos. Dona Rosa soltou uma risada gostosa. Ah, é? E o que você achou dessa descoberta? Achei que não muda nada, porque a riqueza de verdade desta família sempre foi o amor, o respeito, a honestidade que vocês me ensinaram. Dona Rosa se virou, os olhos brilhando de orgulho. E qual é a segunda coisa? Miguel tirou o colar da sacola. A peça brilhava sob a luz da cozinha, delicada e perfeita. A segunda é que consegui comprar seu presente de aniversário. Dona Rosa deixou cair a colher. Suas mãos foram ao peito, os olhos se encheram de lágrimas. Miguel, meu filho, você não precisava. Precisava sim, mãe. A senhora merece isso e muito mais. Este colar representa 8 meses de trabalho, de sonhos, de amor, mas principalmente representa a gratidão de um filho pela mulher que me ensinou que ser rico não é ter muito dinheiro, mas ter muito caráter. Miguel colocou o colar no pescoço da mãe com cuidado. Dona Rosa chorava de emoção, tocando a peça como se fosse sagrada. Está linda, amor, disse João Carlos, emocionado. Obrigada, meu filho. Obrigada por ser o homem que você é. Eles se abraçaram, os 3, ali na cozinha simples de uma casa simples, sendo a família mais rica do mundo naquele momento. Sabe o que mais, mãe? Disse Miguel, ainda abraçado aos pais. O quê, filho? Hoje aprendi que existem 2 tipos de pessoas no mundo, as que julgam pela aparência e as que enxergam o coração. E nós somos do segundo tipo. E sempre seremos, completou João Carlos. Dona Rosa se afastou um pouco para olhar o colar no espelho da sala. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Se você soubesse desde o início que éramos ricos, ainda teria trabalhado 8 meses para juntar esse dinheiro? Miguel não hesitou nem um segundo. Sim, mãe, porque o valor deste presente não está no ouro ou nos diamantes. Está no amor, no esforço, no sacrifício. E isso não tem preço. João Carlos colocou a mão no ombro do filho. Miguel, há uma última coisa que preciso te dizer. O quê, pai? Amanhã, se você quiser, pode começar a aprender sobre nossos negócios. Não para se tornar arrogante ou mimado, mas para entender que com grande poder vem grande responsabilidade. Responsabilidade de ajudar outras pessoas, de gerar empregos, de fazer a diferença no mundo. Miguel olhou para os pais, para o colar no pescoço da mãe, para aquela cozinha simples onde havia aprendido os valores mais importantes da vida. Pai, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que a gente nunca esqueça de onde viemos. Que a gente sempre trate todas as pessoas com respeito, independentemente de como se vestem ou quanto dinheiro têm. E que a gente use nossa riqueza para ajudar jovens como eu a realizarem seus sonhos. João Carlos e Dona Rosa se entreolharam. Sorriram e abraçaram o filho novamente. Assim se fala, meu amor, disse Dona Rosa. Naquela noite, eles jantaram juntos como sempre faziam. Conversaram, riram, foram uma família normal, porque é isso que sempre foram e sempre seriam. E Miguel entendeu finalmente a maior lição de todas. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é.
Não está no que você veste, mas no que você carrega no coração. E naquele momento, ele se sentiu o jovem mais rico do mundo. Não pelo dinheiro que sua família tinha, mas pelos valores que carregava consigo. Valores que nenhuma humilhação, nenhum preconceito, nenhuma crueldade seria capaz de tirar dele. Porque essa era uma riqueza verdadeiramente inabalável. Julgar pela aparência é barato. Caráter é caro. Essa história mostra que dignidade não tem preço, e respeito não deve ser condicionado a roupas, dinheiro ou status. Quantas vezes você já foi subestimado ou viu alguém ser tratado de forma injusta apenas pela aparência? Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like agora e escreva nos comentários: respeito acima de tudo. Vamos espalhar essa lição juntos.